Olá, seja bem-vindo à Programação Nacional. Estamos chegando perto das festas de fim de ano, sinal de alerta ligado para quem vai pegar estradas para viajar com a família. E agora com as novas leis de trânsito, o motorista tem que ficar atento para não sofrer com multas pesadas. Para discutir sobre as novas leis e também esclarecer algumas dúvidas no Código Nacional de Trânsito, nós vamos conversar com a especialista em Direito das Relações de Consumo, a professora Nívia Costa Silva. Obrigado pela sua presença, professora. Eu que agradeço o convite. Opa, vamos lá. Bom, o Brasil aparece em 5º lugar entre os países recordistas em mortes de trânsito. Em 2016, tivemos aí mais de 54 mil vítimas fatais. Eu queria aqui, em primeiro lugar, qual a expectativa nas estradas para o final deste ano, diante de toda essa situação aqui que eu acabei de dar desse dado? Bem, a expectativa não é boa, na verdade. A gente vai continuar tendo sérios problemas de trânsito com a possibilidade de multas muito maiores. Lógico que aumentou uma fiscalização, um trabalho muito mais apurado do Departamento de Trânsito, das polícias rodoviárias, mas a questão de trânsito propriamente dita ainda vai ficar bem complicada. Eu vi que a senhora trouxe aqui o código, né? O código ele é bem grande. Alterações. Na verdade, um compêndio de legislação e o Código de Trânsito com as principais alterações que nós tivemos no ano passado, através da Lei 13.281, que introduziu algumas modificações no Código de Trânsito e aumentou, por exemplo, as multas, que será o freio para esse final de ano. Bom, agora, desde o dia 1º de novembro, né, de 2017, entrou, então, não é a nova, né? É só uma reformulação, eu acho que é melhor a gente dizer isso. Isso, uma reformulação. Né? O que muda, doutor? A principal questão são as penalidades, algumas questões de penalidade, por exemplo, a forma de cassação da carteira ou, propriamente dita, a forma de suspensão da carteira. Você fez 20 pontos, a penalidade que antes era reduzida, um mês de suspensão, em alguns casos mais severos, de acordo com a condução do motorista, essa penalidade aumentaria. Hoje, 6 meses no mínimo em casa, usando Uber, outros táxi, ônibus, porque são 6 meses no mínimo sem direção. E a possibilidade de, em algumas situações específicas, além daquelas que o Código já previa, de ter a suspensão imediata da carteira de motorista. Né? Quais seriam especificamente? Hoje seria a recusa ao teste para verificação de teor alcoólico no sangue, então o nosso famoso bafômetro, também junta com as substâncias psicoativas, então uso de drogas, entorpecentes, mesmo medicamentos, alguns tipos de medicamentos tipo hipnóticos, que causam uma redução da capacidade de direção considerável. E depois de 2015, o acréscimo para você interditar a via e impedir a passagem. São causas novas para suspensão imediata de carteira de motorista. Então, se você resolver fazer uma manifestação e atrapalhar o trânsito sem autorização e colocar um veículo para impedir o trânsito em rodovias, em estradas, isso já causa a suspensão imediata da carteira. Avenidas e Avenidas, sim. A ideia é você limitar a passagem sem autorização. Diferente das manifestações, onde você avisa que vai fazer a manifestação ao poder público, que isso é permitido constitucionalmente, e você garante o acesso de alguma forma, ou instrui de forma que seja possível a continuidade de tráfego. Mas aquelas medidas ou aquelas pessoas que interferem ou utilizam, por exemplo, caminhões, que foi o caso que nós tivemos em 2015. Nós tivemos caminhões impedindo o tráfego em rodovias. Essa situação, hoje, pelo Código, traz a suspensão da carteira por 12 meses. A suspensão da carteira por 12 meses? Por 12 meses. Então, é uma suspensão muito maior do que uma infração de trânsito causaria. E depois, para recuperar essa carteira, é só lá, pegar de volta? Na verdade, você tem alguns procedimentos para a recuperação da carteira. Após o cumprimento do prazo, né, de suspensão, que vai variar, e aí o risco também tem essa situação de a nova infração, novas infrações que atingem uma pontuação de 20 pontos novamente, uma nova suspensão por prazo maior. Mas, especialmente, a primeira suspensão deu lá 20 pontos na carteira de motorista. A carteira tem que ser entregue,
você vai ser autuado para isso, vai ser informado que você deve entregar sua carteira. Se você não fizer o recurso, tem recursos que são possíveis para isso, você entregou a carteira, cumpriu o prazo de 6 meses, faz um cursinho de reciclagem, vai lá com o certificado de ter cumprido o curso e retoma a carteira. Além de pagar a multa. Além de pagar as multas, lógico, relativas à pontuação que você atingiu. Com isso, você fica no registro, vamos dizer, essencial, algum registro de que aconteceu isso com você, você perdeu a sua carteira? Sim, é necessário o registro mesmo porque, como eu disse, se você cometer novas infrações, então você teve a punição, 6 meses em casa, descansando, sem dirigir, cometeu mais 20 pontos de punição, então infrações que totalizando tenham um final de 20 pontos, você novamente será autuado. E com essa nova suspensão de carteira, muda os prazos. Você ficou a primeira vez 6 meses, agora você vai ficar 8 meses. O máximo que você teria ficado numa primeira suspensão seria 12 meses, agora são 2 anos. Nova reincidência, cassação da carteira. Por completo? Por completo. E aí, cassação da carteira por completo significa que você é um péssimo motorista, que você, nos últimos 12 meses ou 24 meses, você cometeu mais de 20 pontos de infração, ou seja, infrações de vários níveis, leve, média, grave, gravíssima, ou de suspensão imediata, que seria situações de condução que coloquem em risco a vida ou a saúde ou a segurança do próprio condutor ou de terceiros. E aí, nesta situação, pode levar à cassação, 2 anos sem carteira, e você tem que, cumprido o prazo, tirar uma nova carteira de habilitação. Não é devolver a tua carteira. Não é pegar a tua carteira que ficou retida no órgão de trânsito. Tem que passar pelo processo todo. Todo o processo novamente. Você vai tirar uma nova carteira. Nossa, bem complicado. Tirar uma nova carteira. E dá um gasto enorme, com certeza. E um gasto, lógico, porque você tem que pagar todas as infrações cometidas, fazer um novo curso. Isso tem as taxas todas de trânsito relativo a isso, exames médicos, os próprios cursos de reciclagem, o curso para tirar a carteira de motorista novamente. Você falou aqui a respeito da questão de ingestão de bebidas alcoólicas, lá, de fazer o teste do bafômetro, como a gente diz. Mas antes as pessoas podiam optar por fazer ou não fazer. Mas o carro ia apreendido, a multa também era... O carro era apreendido, a apreensão do veículo, ela existia, hoje continua existindo. A diferença hoje é que se você se recusar a fazer isso, também é uma infração. Com essa alteração, esse acréscimo que teve no código, houve um acréscimo de um artigo. Então, era o artigo 165, agora tem o 165A. Esse Azinho, ele diz que se você se recusa a fazer o teste, você já comete uma infração. Antes, a recusa, ela não era uma infração, era considerado um direito de você se recusar a fazer, não tinha um direito constitucional, inclusive, de você não produzir prova contra você. E aí, outras situações verificavam a possibilidade, por exemplo, do alcoolismo. Aquela pessoa que visivelmente fica confusa para falar, não consegue andar. Esses sinais o agente autuava, o agente de trânsito autuava em razão dos sinais, uma presunção de alcoolismo. Hoje não. Hoje você não fez, tudo bem, você ainda pode não fazer, mas ao não fazer, você comete uma infração. E aí eu perco a carteira? Perde a carteira, a suspensão da carteira e a apreensão do carro, e aí a suspensão com as regras para voltar a dirigir. E aí não depende de pontuação. Ou seja, uma única infração, a pessoa estava dirigindo alcoolizada. Não precisa atingir 20 pontos. Não precisa atingir 20 pontos. Não precisa atingir 20 pontos. Além dessa, tem uma outra infração gravíssima que faz perder a carteira realmente. Na verdade, nós temos uma série de infrações. Além daquela que a senhora falou, além dos caminhões de interditar via, alguma coisa assim, nós temos outras. Por exemplo, dirigir sem capacete. O motociclista que dirige sem capacete, ele comete uma infração que causa suspensão. Dirigir acima de 50% da velocidade permitida para o local, ou seja, ela está em excesso de velocidade, mas muito no excesso de velocidade. Essa aí é uma causa interessante, porque fala suspensão imediata.
No Tem código... uma porcentagem, então, que a pessoa, Isso, por exemplo, nós temos... vamos dizer a verdade, existem muitos motos, né, motociclistas e motoqueiros, né? Existe a diferença. Tem a diferença. Existem uns que costumam até colocar nas redes sociais para ficar lá, andei a 300 por hora com a minha moto na rodovia XYZ. Conseguindo identificar o infrator, a perda da carteira é imediata, a suspensão da carteira é imediata. Justamente porque ele pratica situações que colocam em risco a vida dele, de outros condutores, de pedestres, ciclistas. E não é só... Hoje, a legislação, quando ela veio com essa alteração, com essa inclusão, por exemplo, de racha, competições não autorizadas, dirigir na contramão. Recentemente, a gente viu algumas notícias de pessoas fazendo isso, sim, de dirigir na contramão em rodovias. Isso é uma infração gravíssima, que causa a perda imediata da carteira, com a suspensão. Além disso, transportar criança sem capacete, criança não pode andar de moto, por exemplo. Até os 7 anos não pode. Depois dos 7, só se ela tiver condições de andar de moto. Consegue se segurar, consegue se equilibrar no veículo. Fez isso, tudo bem. Não fez, é uma infração que causa a suspensão da carteira da pessoa que está dirigindo. Quem já chegou a ver 3 pessoas numa moto? 3 pessoas numa moto, a criança no meio. Né? No meio dos então, pais, geralmente. Isso é uma situação que causa a suspensão da carteira. Empinar a moto, essas gracinhas que às vezes a gente vê a molecada fazendo para mostrar habilidade. Então, quer mostrar habilidade, vai fazer motocross, numa pista própria, autorizada, onde você tem toda uma segurança para que isso aconteça. Bom, e eu vou deixar uma pergunta aqui para a gente virar o bloco, mas eu gostaria de saber da opinião da senhora se isso pode criar aí uma disciplina no motorista, principalmente no motorista brasileiro, porque aqui é bem difícil a situação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.